Beleza. Então, vamos nós, né, para nossa última parte da aula, tá? Falando um pouquinho aí sobre a eletrólise. A eletrólise, né, ela é justamente um processo inverso à pilha, no sentido de que a pilha é um processo espontâneo, né, na qual a gente vai ter a corrente, a energia química se transformando numa corrente elétrica, né, numa energia elétrica. Agora, a eletrólise, a gente precisa da energia elétrica para ser transformada em energia química, tá? Então, a gente precisa da energia elétrica para a gente poder ter as reações químicas acontecendo, tá bom? Nós podemos ter dois tipos de eletrólise. Nós podemos ter a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. Eu vou explicar essas duas eletrólises de forma paralela para vocês, para que vocês já possam ir percebendo a diferença, né, de uma eletrólise para a outra. Então, vamos lá. A eletrólise ígnea, né, esse nome ígnea, a gente vai associar ao fato de existir um aquecimento, né? Então, a gente vai ter um eletrólito, né? A gente vai ter uma substância ali que vai ser fundida. Ser fundida, né? Acontece uma fusão, vai do estado sólido para o líquido, então vai ter um aquecimento. No nosso exemplo, a gente vai fazer a eletrólise ígnea do NaCl. Então, o NaCl fundido nada mais é do que a gente pegar o NaCl, que é o nosso sal de cozinha, e aquecer. Então, esse triângulozinho vai representar aquecimento. Quando a gente aquece o sal, a gente libera os íons que formam ele. A gente vai liberar o Na+ e o Cl-. Então, é por isso que aqui no meio a gente tem os Na+ e o Cl-, tá? Esse mesmo processo que acontece quando a gente funde o sal, isso acontece também quando ele está em água. Então, aí a gente vai ter a nossa eletrólise aquosa. A diferença da eletrólise ígnea para a aquosa é que na aquosa vai ter a presença de água, na ígnea não. Na ígnea a gente só tem o aquecimento da substância, né, do eletrólito que a gente vai utilizar. Então aqui, ó, quando eu pego o NaCl e coloco em água, eu vou ter o Na+ e o Cl- sendo formado. Só que além disso, além do Na+ e do Cl-, a gente vai ter também o que nós chamamos da autoionização da água. Para o pessoal do concomitante, né, isso aqui a gente já trabalhou quando a gente falou de equilíbrio. No equilíbrio iônico, para a gente falar de pH, a gente já viu a parte da autoionização da água, tá bom? Pessoal de hospedagem, eu vou trabalhar isso aí com vocês, mostrando um pouquinho essa autoionização. De forma geral, a autoionização da água, é a água reagir com ela mesma, liberando H+ e OH-. Então, além da gente ter a reação do NaCl em água, a gente tem a autoionização da água na eletrólise aquosa, tá bom? Voltando aqui para a eletrólise ígnea, o que vai acontecer? No sistema da eletrólise, né, na ígnea a gente vai ter aí, então, o NaCl fundido, no nosso caso aí, o exemplo é NaCl, mas pode ser qualquer composto aí, né, eletrólito aí fundido. Nós vamos ter aqui dois eletrodos, né, que a gente chama. Um desses eletrodos vai funcionar como anodo e o outro vai funcionar como catodo. Ah, sempre nessa ordem? Não necessariamente. Isso aqui poderia ser o catodo e aqui o anodo, não tem problema, tá? Esses eletrodos, eles serão conectados a um fio metálico e esse fio vai ser conectado a uma tomada, porque como a eletrólise precisa da corrente elétrica, a gente vai precisar de uma fonte que forneça a corrente, tá? E aí o que acontece? Qual é a diferença que a gente vai ter que se atentar em relação à pilha e à eletrólise? Primeiro, independente se seja pilha ou eletrólise, o catodo vai ser onde acontece a redução, tanto na pilha quanto na eletrólise. E o anodo vai ser onde vai sofrer a oxidação, tanto na pilha quanto na eletrólise. A diferença vai ser a inversão dos polos. Na pilha, o anodo é o polo negativo. Na eletrólise, o anodo vai ser o polo positivo, tá bom?
Agora, na pilha, o cátodo é o polo positivo. Na eletrólise, o cátodo é o polo negativo, tá bom? Essa é a diferença, é a inversão dos polos. Mas o fenômeno que acontece no anodo e no cátodo é o mesmo, tá? Anodo, oxidação, cátodo, redução, tá bom? Então, olha o que vai acontecer. Quando eu tenho esse esquema, nada acontece ainda se eu não ligar ele numa tomada, numa fonte, tá? Porque a eletrólise, para acontecer, eu dependo de uma corrente elétrica. Na hora que eu ligo na tomada, é como se existisse como uma ativação desses polos, né? Porque no momento que eu ligar na tomada, esses íons, eles vão em direção aos polos. Mas para qual polo que esses íons vai? Vai ser de acordo com as cargas. Por quê? Cargas opostas, elas se atraem, né? Positivo atrai negativo e negativo atrai positivo. Então, nesse sentido, a gente vai pensar que o anodo, que é o polo positivo, quem vai caminhar para o anodo vai ser justamente o cloro, que é negativo. E o Na+, que é positivo, ele vai na direção do cátodo, que é negativo. E aí, o que vai acontecer? Quando o Na+ chegar no cátodo é onde acontece a redução. Reduzir é justamente ganhar elétrons. Então, o Na+, ele ganha um elétron se transformando em Na0, tá bom? Então, essa vai ser a minha semi-reação de redução, novamente semi-reação com 2 R's, tá bom? Agora, o Cl-, ele vai vir em direção ao anodo, que é o polo positivo. Então, o anodo vai ter uma oxidação. Cl- é uma espécie que já está com um elétron a mais, né? Cl- já ganhou um elétron. Então, esse elétron que ele ganhou, ele perde esse elétron, se transformando em Cl0. Aí, o que acontece? Teoricamente, né, na lógica, aconteceria isso aqui, ó. A lógica que a gente tem até agora. O Cl-, ele vai perder o elétron, vai se transformar em Cl0 mais um elétron perdido. Esse seria, né, o sentido da coisa, a lógica da coisa. Só que Cl0, isso não existe, porque Cl0 é um ametal. Diferente dos metais, a gente consegue ter metal, né, que a gente fala que é na forma metálica, e ele vai assumir NOx0. Agora, ametal, qualquer ametal e o hidrogênio, isso não vai acontecer. Eles não vão ter estabilidade dessa maneira. Para eles terem estabilidade, eles vão ter que se ligar a um outro átomo. Então, na realidade, para eu ter Cl0, um cloro vai ter que se ligar ao outro e eu vou formar um Cl2. Pessoal, sempre será assim. Ao invés de eu formar simplesmente Cl0, só um átomo de cloro, eu vou formar o gás cloro. Toda vez que a gente tem esse índice 2, a gente está formando o gás. Então, Cl2, gás cloro. O2, gás oxigênio. H2, gás hidrogênio. É sempre o gás. Então, a gente vai ter a formação do Cl2. Se eu vou ter 2 cloros, necessariamente eu vou ter que partir de 2 Cl-. Então, eu tenho que fazer o ajuste na reação. Se eu tiver 2 Cl-, cada um perde um elétron. Então, na realidade, eu vou ter aqui 2 elétrons perdidos. Essa seria a minha semi-reação de oxirredução. Eu posso simplificar essa reação dividindo por 2, por quê? Porque para eu montar a reação de oxirredução, aqui em cima o sódio só está com um elétron. Para eu conseguir cancelar embaixo, o cloro aqui na semi-reação de oxidação, eu também só vou ter que ter um elétron. Então, eu vou dividir por 2 para ter um elétron. Ah, professora, eu poderia deixar a semi-reação do jeito que está e pegar a reação do sódio e multiplicar por 2? Para eu ter 2 elétrons aqui e 2 elétrons aqui e cancelar? Pode também, dá no mesmo, tá? Não tem problema.
Nesse caso, se eu dividir aí por 2, eu vou ter Cl- formando 1 dividido por 2, eu vou ter 1 meio de Cl2 mais um elétron. Então, são semi-reações equivalentes, tá bom? Posso representar das duas maneiras. Aqui está representando da segunda forma, porque desta forma a gente vai conseguir cancelar um elétron do reagente da primeira reação com um elétron do produto da outra. Então, a reação global vai ser o Na+, mais o Cl-, formando o Na0 mais um meio de Cl2. Então, essa é a minha reação global, a reação de oxi-redução, tá bom? E aí a gente pode pensar o seguinte, porque na pilha, o objetivo da pilha é que justamente a gente tenha energia química se convertendo em uma energia elétrica, né? E aí eu consigo ter eletricidade com uma pilha. Então, pilha super útil, né? Eu vou ter uma eletricidade sendo formada. E a eletrólise, né? Para que a gente tem processos eletrolíticos? Qual é a função da eletrólise? Justamente na eletrólise, percebam, eu parti do NaCl e o NaCl fundido eu consegui produzir sódio metálico, sódio zero, e gás cloro. Então, eu consegui ter dois produtos a partir de uma substância simples. Quando eu digo substância simples, não é a substância composta, né? Por dizer substância simples, a gente poderia estar classificando errado, né? Mas esse simples eu quis dizer que a gente partiu de uma substância barata, né? Uma substância mais comum e conseguiu ter dois produtos, né? Diferentes e que têm funções distintas, né? O sódio metálico e o gás cloro. Então, industrialmente falando, essa técnica, né, a eletrólise, ela é muito utilizada, tá bom? Agora, como que vai funcionar a eletrólise aquosa? O princípio é o mesmo, tá? A gente só vai ter um detalhe. Vale ressaltar aqui nessa observação, que é interessante, é que esses eletrodos, né, aqui na eletrólise, aqui ó, o eletrodo positivo e o negativo, eles são inertes, eles não participam do processo, tá? Até porque se participasse, iria influenciar no processo. Nunca participa? Sim, tem eletrólises que eles vão participar, mas são casos específicos. De forma geral, eles serão inertes, tá bom? Agora, como que vai funcionar a nossa eletrólise aquosa? Bem, a nossa eletrólise aquosa, a diferença é que justamente a gente vai ter a presença, né, da água, e aí a gente tendo a presença da água, a gente vai ter mais íons no meio. Então, olha só, além do Na+ e do Cl-, nós vamos ter o H+ e o OH- no meio. Então, aqui, ó, além do Na+ e Cl-, então aqui a gente também tem Na+ no meio. Além do Na+ e do Cl-, a gente vai ter o H+ e o OH- no meio também. Eu tenho todos esses íons no meio. Aí a gente vai pensar, bem, lá para o polo positivo, que é o anodo, quem vai para o polo positivo? Vai o Cl- ou o OH-, porque as duas espécies são negativas. Quem vai para o polo negativo, o Na+ ou o H+, porque as duas espécies são positivas. Então, quem vai sofrer o processo de redução e de oxidação? Para a gente poder saber isso, a gente tem isso aqui, ó. A prioridade de descarga. Vai ser a prioridade de descarga que vai definir para a gente quem vai para os respectivos polos, tá? E aí é o seguinte, quando se tratar de cátions, espécies com carga positiva, a gente vai ter a seguinte ordem de prioridade.
metais da família 1A têm a menor prioridade frente à família 2A e frente ao alumínio. Posteriormente, o H+, e depois os demais cátions. Então, por exemplo, aqui o zinco mais 2 estaria dentro dos demais cátions, porque o zinco mais 2 não está nem na 1A, nem na 2A, não é alumínio nem hidrogênio, tá bom? Agora, tratando-se dos ânions, ânions oxigenados e o flúor têm a menor prioridade. Ânions oxigenados é que tem a presença do oxigênio. Então, se a gente tiver, por exemplo, o SO4-2, eu tenho oxigênio nesse ânion, tem a menor prioridade. Prioridade intermediária do OH- e os demais ânions vai ter aí a maior prioridade. Exemplo, Cl-. O Cl- está dentro dos demais ânions, são ânions que, um ânion, por exemplo, que não tem oxigênio, tá bom? Então, a gente vai pensar da seguinte forma. Para ir para o polo positivo, eu tenho a disputa do Cl- e do OH-. O Cl- está dentro dos demais ânions. Então, o Cl- tem uma maior prioridade de descarga do que o OH-. Então, é por isso que o Cl- vai lá para o polo positivo. Agora, aqui, no polo negativo, eu tenho a disputa do H+, e o Na+. O H+ está aqui, ó. E o Na+, o sódio está na família 1A. Então, o H+ tem uma maior prioridade do que o Na+. Então, o H+ vai para o polo negativo, ao invés do Na+. Então, quando o Cl- for para o anodo, a gente vai ter aqui o Cl- formando o gás cloro e um elétron. É a mesma explicação que eu dei aqui em cima, pessoal, tá? Porque o Cl-, como o Cl- aqui, ó, ele está indo para o anodo, ele está oxidando. Então, foi o que aconteceu aqui, ó. O Cl- vai perder um elétron, vai se transformar em Cl0, mas Cl0 não existe, eu tenho que formar o gás cloro, mais os 2 elétrons que foram perdidos, então eu tenho que partir de 2 Cl-. Lembra que eu falei com vocês que isso vai acontecer sempre com a metal e hidrogênio? Então, é a mesma coisa que vai acontecer aqui com o hidrogênio. O H+ está indo lá para o polo negativo, que é o catodo, então ele está ganhando elétrons. Então, o H+, ele vai ganhar um elétron se transformando no gás hidrogênio, certo? Tem que ser no H2. Para ajustar isso aqui, eu vou e coloco aqui um meio, para eu só ter um hidrogênio e balancear a reação. Eu poderia também reescrever isso colocando 2H+, mais 2 elétrons, se transformando em H2. São duas possibilidades, tá? Da maneira que foi escrito aqui no exemplo, a gente vai estar trabalhando com fração. Eu vou ter um elétron no reagente de uma reação, um elétron no produto da outra, eu posso cancelar. Então, a reação global, eu vou ter H+, o Cl-, formando um meio de H2 e um meio de Cl2. Essa mesma reação ela poderia ser reescrita tirando, né, a fração, vou multiplicar toda essa reação por 2, então poderia ser 2 Cl- mais 2H+, formando H2 mais Cl2. Tanto faz, tá bom? E aí, o que acontece? Nesse processo, essa aqui é a minha reação de oxirredução. Mas eu posso escrever a reação dessa eletrólise de uma forma mais completa. Porque olha o que acontece. Para essa reação acontecer, a gente partiu do NaCl e colocou ele em água. Quando aconteceu a eletrólise, a gente produziu o gás cloro, o gás hidrogênio, mas não houve a produção só disso. Por quê? Aqui no meio sobrou o Na+ e o OH-. Eles não foram descarregados nos polos, eles ficaram no meio. Então, o Na+ e o OH-, eles se juntam, né, cargas opostas aí, e vai formar o NaOH. O NaOH é o que a gente conhece como o hidróxido de sódio ou a soda cáustica. Muito comum esse processo eletrolítico, tá? Muito comum esse processo eletrolítico na indústria, tá bom?
Então, aí é um processo interessante para a gente. Da maneira que essa reação está escrita, aqui tem um equívocozinho, a gente não precisa desse 2 aqui não. Porque toda vez que a gente monta a reação, a gente vai ver o balanceamento dela, perdão. E aí a gente vai ver que a reação está balanceada. Um sódio no reagente, 1 no produto, um cloro no reagente, 1 no produto, porque 0,5 vezes 2 vai dar 1. Eu vou ter aqui 2 hidrogênios no reagente, 2 no produto, 1 aqui e 0,5 vezes 2, 1, então 2 hidrogênios no produto, 1 oxigênio no reagente, 1 oxigênio no produto, reação balanceada. Show de bola? Então, essa seria a nossa eletrólise aquosa. E aí, o que acontece? A nossa eletrólise tem como a gente, por exemplo, nesse contexto aqui, a gente produziu NaOH. Teria como eu saber a quantidade de NaOH que eu produzi? Tem. Eu tenho como saber a quantidade produzida. Com base em quê? Com base, por exemplo, na corrente que a eletrólise, que foi fornecida a eletrólise, com base no tempo que essa eletrólise aconteceu, eu consigo chegar nessa informação. Então, é por isso que a gente vê aqui a eletrólise quantitativa, tá? A eletrólise quantitativa permite com que a gente tenha essas informações de quantidade, né, que vai ser gerado no processo eletrolítico, tá? E aí, para a gente poder discutir sobre isso, a gente se baseia aí na lei de Faraday, tá? Então, a gente tem lá que a massa da substância formada na eletrólise é diretamente proporcional à intensidade da corrente aplicada e diretamente proporcional ao tempo de aplicação da corrente, ou seja, quanto maior a corrente elétrica fornecida e quanto maior o tempo que a eletrólise acontece, maior a minha produção, né? Então, a gente tem essa fórmula que vai falar pra gente que Q é igual a I vezes ΔT. Q representa pra gente a carga. Essa carga, ela é em Coulomb. Então, Q é a carga. I é a corrente. E ΔT vai ser a variação do tempo. Então, a carga, a unidade é em Coulomb, tá? A corrente vai ser em ampere e o tempo é sempre em segundos, tá bom? E aí a gente tem essa constante de Faraday que vem falar que 1 mol de elétrons corresponde a 96.500 coulombs, tá? Então, como que isso pode ser aplicado? A gente tem esse exemplo aí. Vou lendo o exemplo e colocando as informações aqui para a gente poder fazer. Então, a gente tem lá, considere um processo de eletrólise aquosa do sulfato de cobre 2. A nomenclatura disso, né, pessoal de hospedagem, a gente não precisa saber, assim, diretamente dessa nomenclatura. Pessoal do concomitante, sim. A gente tem que saber identificar, né, quem é o sulfato de cobre 2. Sulfato de cobre 2 vai ser o CuSO4. Então, eu tenho sulfato de cobre 2 e vai sofrer aí uma eletrólise aquosa. Então, vou botar aqui, ó, vai ser em meio da água. Aí, aplicou uma corrente elétrica de intensidade de 5 ampere, então a corrente de 5 ampere, durante 48 horas. Então, o ΔT foi de 48 horas. Qual a massa de cobre metálico obtida no final do procedimento? Então, eu quero saber a massa de cobre metálico. O cobre metálico é o cobre zero, tá? Então, como que a gente pode fazer um problema como esse? Bem, a eletrólise aquosa do sulfato de cobre 2, quando eu pegar o sulfato de cobre 2 e colocar em água, né, eu vou liberar o Cu mais 2 mais o SO4 menos 2. É exatamente a reação que a gente fez quando a gente fez lá a pilha, que era essa solução aí de sulfato de cobre, né? Então, a gente vai ter isso aí. Desse processo, né, vamos assim dizer, o que me importa é o cobre,
Porque como eu quero saber a massa de cobre metálico, eu sei que é o cobre mais 2 que vai conseguir produzir o cobre metálico, né? E aí eu vou pensar o seguinte, para eu produzir o cobre metálico, eu vou ter que ter o cobre mais 2. Cobre mais 2 é um cobre que está sem 2 elétrons, então ele vai ter que ganhar esses 2 elétrons e se transformar em um cobre zero. Então, dessa forma, eu consigo ter a produção do cobre metálico, tá? Então, a questão quer saber justamente a massa que eu produzi desse cobre metálico. Como que eu vou fazer isso, né? Bem, pela reação, eu consigo já tirar uma interpretação. Pela minha semi-reação, eu posso dizer que 1 mol de cobre mais 2, porque o número que vem aqui na frente da substância representa o número de mols, né? Então, 1 mol do cobre mais 2, mais esse 2, eu posso interpretá-lo como o número de mols de elétrons, que o número que vem na frente representa o número de mols. Então, eu tenho 2 mols de elétrons, e quando eu tenho 2 mols de elétrons, eu produzo 1 mol de cobre metálico. Isso aqui é uma informação que a reação traz para a gente, né? Pela reação, eu sei que isso vai acontecer. Através da constante de Faraday, a gente consegue fazer a seguinte relação. É o que foi apresentado aqui, ó. 1 mol de elétrons corresponde a 96.500 coulombs, ou seja, eu consigo associar a carga com o número de mols de elétrons. Então, quando eu tenho... vou botar aqui embaixo. Quando eu tenho 1 mol de elétrons, eu sei que eu tenho uma carga de 96.500 coulombs. Isso aqui é a constante de Faraday. Só que nesse processo eu tenho um envolvimento de 2 mols de elétrons. Se 1 mol de elétrons tem 96.500 coulombs, 2 mols de elétrons eu vou pegar os 96.500 e vou multiplicar por 2, para eu saber a quantidade de carga que eu tenho em 2 mols de elétrons. Então, 96.500 vezes 2, a gente vai encontrar aí 193.000, né? Exatamente. Então, a gente vai ter que 2 mols de elétrons, a gente tem 193.000 coulombs. Então, eu posso afirmar que 2 mols de elétrons, que tem 193.000 coulombs, consegue produzir 1 mol de cobre. Só que como a questão está pedindo a massa do cobre, é conveniente eu transformar essa informação de mol de cobre para massa, tá? Então, 1 mol de cobre, eu consigo saber a massa que tem, né? Olhando a tabela periódica. Vou conferir aqui no Google pra gente acho que é 63 ou 65. Deixa eu conferir aqui. 63. Vamos aí aproximadamente 63, tá? Então, 1 mol de cobre, a gente tem 63 gramas do cobre. Então, falar que 2 mols de elétrons produz 1 mol de cobre, que é o que a reação diz pra gente, é a mesma coisa que dizer que 193.000 coulombs produz 63 gramas de cobre, tá bom? Isso é com base na reação que a gente tem, que é a reação do processo. Para eu poder saber a massa de cobre produzida nessa eletrólise, eu quero saber aqui, ó, a massa de cobre produzida nessa eletrólise. Eu vou descobrir nessa eletrólise quanto de carga que eu produzi, porque se eu souber aqui quanto de carga eu produzi, eu monto a regra de 3 e encontro, tá bom? Então, aqui, ó, deixa eu jogar isso aqui um pouquinho para cá, não ficar muito confuso. Aqui foi 193, não, foi 96.500 vezes 2, né? Porque tem 2 mols de elétrons. Então, eu vou descobrir quanto de carga foi produzido nessa eletrólise. Então, nós temos aqui, vou botar aqui, ó. A gente sabe que Q é igual a I vezes ΔT. A quantidade de carga eu quero saber. A corrente a questão deu, que foi de 5 amperes. E o tempo também foi de 48 horas, só que esse tempo a gente tem que usar em segundos. Então, a gente sabe que 1 hora tem 3.600 segundos. 48 horas, eu vou fazer 3.600 vezes 48.
a gente vai encontrar 172.800 segundos. Então, a carga produzida nessa eletrólise vai ser 172.800 vezes 5. A gente vai ter 864 mil coulombs. Então, nessa minha eletrólise, era para eu ter botado ali a informação. Peraí. Aqui, ó, a gente tem 172.800 segundos, né? Então, nessa eletrólise, a gente produziu 86.064 coulombs. Então, se nessa eletrólise eu produzir essa quantidade de carga, qual foi a massa de cobre produzida, né? Multiplicando cruzado, vou multiplicar cruzado, né? Vai ser 193 mil. Ótima hora de passar um carro aqui do hortifruti, né? Mas tudo bem. 193 mil vezes N vai ser igual a 864 vezes 63. Então, M vai ser igual a 864 mil vezes 3 dividido por 193 mil. Esses 3 zeros, corta esses 3 zeros, né? Então, basta a gente fazer 86 vezes 3 dividido por 193. A gente encontra aproximadamente 1,34 gramas de cobre. Então, nessa eletrólise, a gente conseguiu produzir uma massa de 1,34 de cobre. Gramas, né, de cobre. Show de bola? Então, normalmente, né, problemas de eletrólise quantitativa vão aparecer desta maneira pra gente, tá? Agora, falando um pouquinho sobre proteções eletroquímicas, né, pra gente ir caminhando aí pro final, é importante a gente falar um pouquinho aí sobre essas proteções, tá? Então, vamos lá. Proteções eletroquímicas. A corrosão, né, justamente é um processo na qual a gente viu que está associado à oxidação, né? Mas não é só a oxidação que vai acontecer ali, na realidade, quando uma corrosão está acontecendo. Porque a gente sabe que quem corrói é quem está oxidando. Mas junto do material que está oxidando, eu tenho que ter alguém ali que está reduzindo. Porque a gente já sabe que oxidação e redução são processos dependentes, né? Então tá lá, a corrosão eletroquímica é um processo de oxidação de um metal que chega ao ponto de deteriorá-lo. É um processo que ocorre espontaneamente, né? É um processo de pilha, a gente pode dizer. Em geral, todos os metais estão sujeitos à oxidação e à corrosão, exceto o ouro e a platina, o que justifica seu alto custo, tá? O ouro e platina, eles são, a gente fala, eles são bem nobres, né? E aí justamente essa nobreza, né, tá muito associada ao fato de que eles têm eles são pouco reativos, então eles não têm essa facilidade de corroer, tá? Como que a gente pode proteger um material, então, desse processo de corrosão, né? Proteger eletroquimicamente, porque a gente tem formas de proteção, como, por exemplo, a pintura, né? Vai estar protegendo, mas como proteger eletroquimicamente? Uma das proteções que a gente tem é essa proteção catódica. A proteção catódica é quando a gente utiliza um metal de sacrifício. O metal de sacrifício é o que o nome diz. Ele vai se sacrificar por outro metal, tá? Então, deixa eu ver aqui esse linkzinho no YouTube. Deixa eu ver se... Peraí, deixa eu ver se consigo abrir. Deixa eu... Acho que o...
Deixa, eu vou falar. O que acontece com essa proteção catódica, né, que é o uso desse metal de sacrifício? Vamos pensar aqui, ó. Vamos supor, vou vir aqui na tabela de potencial. Aqui. Eu tenho uma placa de ferro, tá? O ferro, ele tem aqui um potencial, deixa eu ver. O potencial, ó, de redução do ferro é de menos 0,44. Então, eu tenho uma placa de ferro. E essa placa de ferro tem esse potencial de redução de menos 0,44 volts, tá? Eu quero proteger o ferro. Eu quero evitar que o ferro se oxide. Então, pense só. Quando a gente tem um processo eletroquímico, a gente vai ter um oxidando e um reduzindo. Se eu não quero que o ferro oxide, eu quero que ele reduza. Se eu quero que o ferro reduza, consequentemente o ferro vai ter que ter um maior potencial de redução. Certo? O ferro tendo maior potencial de oxidação, o ferro tendo maior potencial de redução, ele vai reduzir. Então, quem eu colocar junto com ele, que tiver o menor potencial de redução, consequentemente vai oxidar. Ou seja, essa espécie ela vai se oxidar no lugar do ferro. Se essa espécie vai se oxidar no lugar do ferro, a gente vai falar que essa espécie vai ser o metal de sacrifício. Essa espécie vai se sacrificar pelo ferro. Então, qualquer metal que eu pegar que tem um potencial de redução menor que o ferro, pode ser o seu metal de sacrifício. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o ferro está aqui, menos 0,44. O zinco, por exemplo, tem um potencial de menos 0,76. Então, o zinco, ó, zinco tem um potencial de redução de menos 0,76. O zinco tem um potencial de redução menor do que o ferro. Então, se o potencial de redução é menor, o zinco oxida. Então, o zinco, por exemplo, ele pode ser utilizado como metal de sacrifício pelo ferro, tá bom? Essa é a lógica de uma proteção catódica. Isso, por exemplo, é bem utilizado em cascos... Meu Deus do céu, tá doido isso aqui. O zinco, por exemplo... Perdão, eu falei errado. Nos cascos de navios, isso acontece porque o metal que está em contato com a água, ele vai ter a tendência, né, de oxidar. O metal que está ali no casco do navio vai ter uma tendência à oxidação. Então, é utilizado um metal de sacrifício, tá? Esse metal de sacrifício ele é colocado de forma localizada, ele não cobre todo o casco, não. Ele é colocado em um ponto, né, do casco, e aí a oxidação só acontece naquele metal de sacrifício. E aí, consequentemente, o metal do casco, ele reduz. Então, ele acaba não oxidando. Quando esse metal de sacrifício ele é todo corroído, a placa pode ser trocada, né? E aí a proteção continua, tá bom? Então, isso é uma das formas da gente proteger eletroquimicamente um material. Outra forma também, né? Isso acontece naturalmente, por exemplo, com o alumínio e o cobre, tá? De forma bem próxima a gente, o alumínio, né? Que a gente tem aí nas nossas panelas, que tem na nossa casa. O alumínio, quando ele está em contato com ar, né? Ele reage com o oxigênio do ar e ele forma o óxido de alumínio. Esse óxido de alumínio, ele protege o próprio alumínio. Ele fica na parte exterior do alumínio e ele protege o alumínio da oxidação. Então, é por isso que a gente tem aí as nossas panelas em casa, né? Que a gente usa a panela, lava a panela, às vezes a gente guarda a panela que não ficou 100% seca, né? Mas a gente não tem as nossas panelas aí todas corroídas, né? Por que isso acontece? As panelas normalmente são de alumínio e o alumínio tem esse óxido protetor que impede essa corrosão, tá bom?
Outra forma que a gente tem aí, né, é através da galvanoplastia, né? Existe uma galvanização do material. Essa galvanização, ela acontece através de uma eletrólise, tá? A gente vai chamar aí essa eletroposição metálica. Como que isso acontece? A placa que eu quero proteger, eu coloco no anodo, perdão, ao contrário. O material que eu quero proteger, eu coloco no cátodo, e eu coloco uma placa que eu vou revestir o material no anodo. Então, como assim? Por exemplo, eu tenho aqui um anel. Vamos supor que esse anel, né, é uma biju, né, uma bijuteria. Eu quero revestir esse material com ouro. Porque como o ouro ele tem uma pouca, né, reatividade, ele não corrói, né, facilmente, o ouro não corrói, né? Então, se eu revestir, eu vou proteger esse anel. Então, a gente coloca no anodo uma placa de ouro, que é o que eu vou revestir o anel, e no cátodo eu coloco o meu anel propriamente dito, né? O que vai acontecer? De forma sucinta, na galvanoplastia, né, a gente conecta isso a uma fonte. A fonte vindo, o ouro, ele por estar no anodo, o anodo oxida. Então, o ouro ele sai de AU0 e vai para AU+3, porque ele está perdendo elétron. Esse AU+3 que vai para a minha solução, no cátodo vai ter a redução. Então, o AU+3 ganha os 3 elétrons e vai ao AU0. Então, o AU0, que é o ouro metálico, começa a se depositar no anel, porque está sofrendo a redução. Então, esse anel começa a ter uma deposição de ouro, né? E aí a gente vai tendo o processo eletrolítico. A minha solução precisa ser, mesma ideia, precisa ser uma solução que tenha ouro, tá bom? E aí esse processo vai acontecendo como se fosse uma transferência de íon, tá? E aí a gente vai tendo esse anel revestido. Esse processo a gente chama de uma galvanoplastia. A gente pode galvanizar com diferentes metais. Aqui o exemplo foi de ouro, mas a gente pode, por exemplo, galvanizar com cromo. Aí a gente fala que, por exemplo, é uma cromagem, né? E existem outras galvanizações, né? Que justamente vai ser esse revestimento daquilo que a gente quer proteger. Tá show? A galvanoplastia é uma técnica bem utilizada com essa função de proteção eletroquímica, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eletroquímica, né, de forma geral, né, engloba aí as pilhas e a eletrólise e engloba aí esses assuntos que a gente discutiu ao longo da aula, tá bom? Um beijo para vocês, abraço e bons estudos.